Boa noite, sejam bem-vindas, né, e bem-vindos, mais uma live para a gente poder conversar um pouquinho sobre as nossas histórias, sobre as diversas coisas que falam sobre a política, economia, cultura, e hoje a gente vai falar sobre o servidor público, né? É um assunto bem importante para a gente poder discutir, porque a gente viu que nessa pandemia, né, graças ao serviço público da saúde, né, a gente teve várias pessoas tendo cura e tendo pesquisas e tendo diagnóstico, né? E sendo muito bem cuidadas pelos profissionais da saúde pública, pelo SUS. Então, para a gente falar um pouco sobre a reforma administrativa dos servidores públicos, a gente trouxe pessoas maravilhosas, para a gente, muito qualificadas, né? Vamos chamar a Michele Coutinho, que, além de ser uma grande amiga, é também feminista, sindicalista, advogada, uma mulher que atua muito, né, que está sempre nas lutas, fez muita luta, a gente fez muita luta contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e agora a gente tem esse pepino, esse abacaxi, né, para conversar. O Luiz Cláudio, que também é um sindicalista dos Sindicato dos Jornalistas. Oi, Luiz Cláudio, meu amigo. Hoje eu estou repleta de amigos. Vai ser a live dos meus amigos, ó. Que legal. Bom. O Luiz Cláudio, que é um sindicalista, né, Luiz Cláudio? É jornalista, atuante também, está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa reforma administrativa. E para fechar o nosso time, a gente trouxe outro advogado, que também é um amigo, um companheiro de partido, como o Luiz Cláudio, Navson Santana. Sejam bem-vindos. E eu estava aqui pensando, né, gente, tem tanto assunto para a gente falar hoje, só da PEC, que foi colocada no Senado para ser, né, no Congresso Nacional, apresentado no Congresso Nacional, tem 27 itens específicos, né, e cada item, várias coisas para poder discutir. Mas, assim, para a gente, né, tentar fazer isso em uma hora, eu quero jogar o pepino. A reforma administrativa e a reforma trabalhista para o servidor público. E essa reforma, a gente pensar essa reforma no meio de uma pandemia, que o serviço de saúde pública funcionou, liderou, o que a gente pode pensar e falar um pouco, só para a gente começar a ligar os motores aí, para a gente poder ingressar. Quer começar, Michele? Você está do meu lado aqui no vídeo. Bora. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Luiz Cláudio, Napson e todo mundo que está nos ouvindo aí, a audiência qualificadíssima da mandata coletiva, essa mandata de ação coletiva progressista, que eu estou com muito orgulho de integrar, de apoiar e apoiar com ação e votar. É minha declaração de voto da amiga e ativista Cíntia, a Cris da Saúde, Beth Kaline e Valéria da Congada. Cíntia, já que você me mandou a bola, depois eu passo aqui também para os colegas. Vamos levantando e cortando aqui, um bate-bola. Boa pergunta a sua. Se a reforma administrativa é a reforma trabalhista para o servidor público. Não. Pior, muito pior, porque ela atinge o Estado brasileiro. A reforma administrativa é a reforma do Estado brasileiro. Mais uma das. Antes de entrar nessa live, eu estava aqui em duas telas. Nesse exato momento está o Flávio Dino ali em um congresso de administração pública promovido pelo IDP, o Instituto de Direito Público do Gilmar Mendes, lá em Brasília, onde estão ali agora. Estava ouvindo agora. Rodrigo Maia, Paulo Guedes,
o Eduardo Leite, o Dino está aqui, e o próprio Gilmar Mendes, com um ponto bem otimista, mas é claro que ele estava citando ali Estados Unidos, né? Que é otimista para um Chicago Boy, né? Otimista para ele, que quer destruir o Estado, que já passou destruindo fundos de pensões, tem um passado nebuloso, Paulo Guedes, e quer fazer o mesmo com o nosso Estado. A reforma administrativa, então, na nossa avaliação do campo progressista, mais uma deforma, vamos mudar o termo, mais uma deforma do Estado brasileiro, que não só atinge o servidor público, ele atinge o cidadão brasileiro, porque há garantias do servidor público que não são direitos nossos, privilégios nossos não, Cíntia. Por exemplo, vamos pegar um deles, a estabilidade. Eu falo para todo mundo que a estabilidade não é um direito meu, eu que sou servidora pública federal, atualmente da UFG, e já há quase 10 anos passei pelo Banco do Brasil como empregada pública. Não é um direito meu. Não é um privilégio meu, jamais. É um direito do cidadão de que eu não vou ser Queiroz. Porque se eu posso sintetizar um dos vários itens da reforma administrativa, que ela é extensa, a gente precisa, o campo progressista precisa estudar a reforma administrativa. Precisa passar lá do site do Senado, mais uma indicação de leitura, vai lá no site da Auditoria Cidadã da Dívida, auditoriacidadã.org.br da Fatorelli, que estava aqui ontem em Goiás, na UAB, para entender o que significa. É transformar, então, vamos pegar esse item de estabilidade. É transformar em regra o Queiroz. Por isso que um dos nomes que ela está tendo é a PEC da rachadinha. É a PEC do Queiroz. É fazer com que o Queiroz seja regra e não exceção. É fazer com que aquele fiscal do IBAMA que multou o Bolsonaro, inclusive foi destituído da sua função depois, quando o Bolsonaro subiu ao poder, seja a exceção. É fazer com que aquele guarda que multou o desembargador que estava descumprindo a lei seja exceção. É a inversão do Estado brasileiro voltar para o sistema patrimonialista e ele ser de propriedade de poucos, se espelhando em modelos que já foram, mais uma vez, já foram ruins, foram tidos como ruins, já foram negados em outras sociedades, querem trazer mais essa importação para o Brasil. É a ocupação do privado no Estado brasileiro. Cíntia, eu só lembrando aqui desses congressos que eu participo, antes de passar a bola para o Luiz Cláudio e para o Napson, eu me recordo de uma vinda aqui, a gente que promove muitos eventos, né, Cíntia? Tivemos a oportunidade de trazer o Suplicy, a Haddad, Ciro, e tive a oportunidade de trazer a Maria Silvia de Pietro. Quem é Maria Silvia de Pietro? É uma das papas do direito administrativo. Somente quem estudou lá em 2000, 2004, como eu, o Napson também deve ter lido muito a Maria Silvia, né, Napson? Trouxemos a Maria Silvia aqui, em duas oportunidades, na aula inaugural do mestrado em Direitos e Políticas Públicas da UFG e na nossa de Administração Pública. Ela foi lembrada das OS, que é um dos pontos da reforma administrativa, é a não contratação por concurso público, e sim por processo simplificado, como é nas OS. Ela se arrepende. Lá na década de 80, ela e o Bresser Pereira importaram esse modelo dos Estados Unidos como jabuticaba, porque lá existe um outro modelo, né? É a common law, existem agências reguladoras que funcionam diferente que no Brasil, até porque se você assiste uma audiência pública com o presidente da Anatel, que deveria ser o agente regulador, parece que ele é presidente de sindicato de patrão. Tudo invertido. Então, a própria Maria Silvia e o próprio Bresser Pereira se arrependem de coisas que eles defenderam para o Estado neoliberal lá na década de 90. Eles mesmos fazem a meia-culpa, mostrando que é a ocupação do Estado público pelo privado. Esse é para citar um dos pontos da reforma administrativa. Vou passar o bate-bola aqui para o Napson e para o Luiz Cláudio, para a gente discorrendo sobre outros pontos e outras falácias, tá? Uma delas que o Estado brasileiro é inchado. Mentira! Existem várias pesquisas produzidas Brasil e mundo afora, inclusive aqui na UFG. Um dos grupos de estudos é o GESF, que é o Grupo de Estudos Sócios Fiscais, ali com o professor Frank Tavares, com o professor Everton da Economia, o Frank das Ciências Sociais, que prova que o nosso Estado brasileiro não é inchado, não. Ele é um dos que menos tem servidor público, inclusive no mundo afora. Existem falácias que o movimento sindical, o movimento progressista precisa combater, e a reforma administrativa é essa pá de cal sobre essas deformas que aconteceram. Cíntia, devolvo. É isso mesmo, Michele. É isso, assim, a gente precisa discutir seriamente essas questões, porque a gente já viu uma eleição ganha por fake news e tudo isso está acontecendo, né? E várias crises acontecendo, desde o preço do arroz ao aumento de gasolina, a falta de Estado, né? A falta de Estado, a ausência do Estado. E o que isso tem causado? Violência e tudo mais, né? Então, essas falácias, elas criam, né, monstros que não são,
que realmente e esconde quem são realmente os monstros. E a gente vai pagar um preço muito caro por isso, né? Muito, muito bem colocado. Acho que a gente precisa falar durante a live aí bastante, deixar claro, né? Qual que é a verdade, qual que é o estudo, qual que é a pesquisa, o que que é fundamentado para a gente parar de ficar seguindo o que é fácil. E às vezes apresenta coisa fácil demais para a gente, não tem resultado nenhum. E aí, Luiz Cláudio, eu vou, já que eu estava na sindicalista, eu vou devolver para você. O que que o sindicato dos jornalistas, né? Como é que vocês estão vendo essa reforma administrativa? Como é que vocês estão, né? Pensando também na reforma administrativa, como é que os servidores públicos, porque afeta todo mundo, né? E afeta os servidores públicos, nós, servidores. Como é que vocês estão vendo essa organização do Estado brasileiro? Primeiramente, Cíntia, obrigado pelo convite, estar presente aqui na sua live, estar dividindo o espaço democrático com os outros dois colegas e torcendo para que seu projeto da mandata coletiva seja um projeto vitorioso. Em segundo lugar, para não perder o hábito, fora Bolsonaro e toda essa corja que apoia esse crápula. Eu sei que tem que ser uma live bem leve, né? Mas eu costumo dizer que o Bolsonaro abriu as portas do inferno para tudo de ruim que acontece no país. Bom, o que a gente vê hoje, Cíntia, a mídia, de modo geral, eu vou falar como, na minha percepção, não vou falar como do sindicato jornalista. A mídia ela é culpada pela venda de uma ideia de que servidor é peso, que servidor é gastos, e não mostra que isso é uma inverdade, e não mostra que o principal agente, o principal foco é o enfraquecimento do Estado para que o capital possa tomar conta. Eu acho que eles não visam em nenhum momento prestar um bom serviço para a população, eles não prestam, quando eu falo eles, é todas as pessoas que não pensam no coletivo e tem esse governo neoliberal, pensamento neoliberal, para atacar em de todos os flancos o serviço público. Eu fico muito envergonhado, às vezes, poder conversar, quando converso com algum colega que sabe da verdade, que manipula o conteúdo para que pareça que essa reforma ela é importantíssima para o Brasil. Hoje, apenas 1,6 que representa os servidores públicos no país, hoje é equivalente a 1,6 da população. Nós somos em torno de 25º ou 26º país com menos servidores públicos. E a gente, eu falo a gente porque eu sou servidor público, de forma heróica, a gente cumpre um compromisso que foi feito por cada um desses crápulas que às vezes chegam ao poder com mentiras, com conteúdos falaciosos, fantasiosos, acima de tudo. Eu estou tentando, assim, de uma forma, porque senão acaba atacando os colegas, assim, você já sabe como é que eu trabalho, às vezes, assim, gosto de falar, mas enfim. Eu quero dizer para a população o seguinte, procure, se você está assistindo essa live, procure se informar. Não acredite que o veículo Rede Globo, que a Record, o SBT, qualquer outro canal, ele vai te dar a informação correta dos fatos. Tive a oportunidade de ler um artigo da Cristina Serra, onde ela disse que preferi sair da Rede Globo, porque na Rede Globo tinha lá um padrão, eu não estou fazendo apologia contra a Globo, não é isso, mas tinha um padrão onde a esquerda não era para ter pouquíssimo espaço de debate nos assuntos pertinentes do país, e estava levando uma série de pessoas a fazer um juízo de valor errado de tudo isso que está acontecendo. Quando nós, servidores públicos, estamos na ponta atendendo o cidadão, seja nós servidores públicos estaduais, federais ou municipais, a gente está lidando com pessoas que muitas das vezes não sabem nem quais os direitos que elas têm. Hoje, se você espremer muito uma pessoa, ela vai dizer que o direito que dela, seu Código de Defesa do Consumidor, para ela essa é a visão de direito. Mas o direito é muito mais amplo do que apenas um Código de Defesa do Consumidor numa relação de compra e venda. Eu me entristeço muito, Cíntia, a gente está aqui debatendo um assunto dessa envergadura, porque a gente poderia estar tratando só de propósito, a gente está aqui lutando
não por nossos empregos, mas para garantir um mínimo para quem já não tem nada. Para as pessoas que moram, eu moro na região norte, para as pessoas que moram no Balneário, em todas as outras, todos os bairros da região norte, as pessoas não têm nada. Nem mesmo uma praça acessível nós não temos um transporte coletivo que seja respeitador e honesto, nós não temos absolutamente nada. E nós, servidores públicos, somos jogados para a população como culpa de tudo de ruim que acontece. Eu estou pincelando aqui porque eu estou medindo palavras, porque de repente eu vou citar algumas pessoas e ficaria um pouco chato. E quanto às OS, as OS foi a forma gourmetizada que foi inventada para roubar o dinheiro público. Porque não é possível que as pessoas acreditem que uma empresa vai ser constituída para fazer caridade, para atender o povo de graça. A OS é uma organização social sem fins lucrativos. Não cabe na minha concepção uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento acreditar nessa falácia. Eu lembro, eu vou citar um fato aqui bem claro, acho que na época do doutor Luciano Sardinha, acho que lá no Hugo, há muito tempo atrás, assim que entrou a OS lá, numa conversa informal, eu ouvi que o governo Marconi passava 600 mil reais para o Hugo. Aí, para a OS que estava entrando, estava passando 2,5 milhões por mês. E ele ainda brincava, o caos que está aqui no Hugo é justamente porque a gente só recebe 600 mil. Se ele me desse os 2,5 milhões, eu faria esse Hugo ser uma referência. Ou seja, nós, servidores públicos, temos a capacidade de desenvolver um bom trabalho, só que quem manda nas pastas, quem está acima de toda essa pirâmide, faz de tudo para que nada aconteça. E se alguém puder fazer depois um recorte, eu queria pedir para a população, já encerrando minha fala inicial, não pense que nós, servidores públicos, somos ruins no que nós fazemos. Nós não temos autonomia, nós não temos poder de decisão, a gente faz somente aquilo que as pessoas que vocês elegem mandam que façamos. Então, preste bem atenção na importância do voto. Não vote em qualquer pessoa, não vote em uma propaganda bonita, porque serão estas pessoas que vão dificultar a vida de cada um de vocês e tornar vocês clientes do QVT, do Loares, da Silvier, desses programas todos aí, porque não vão ter serviço que presta na saúde, na educação e muito menos na segurança pública. Aí depois a gente vai conversando um pouco mais, Cíntia. Desculpa estar parecendo estar meio perdida, porque toda vez... Não. Deixa... Você apresentou um caos, não tem problema, a gente está junto, viu, Luiz Cláudio? O Nabson deve lembrar, assim, você fez uma fala que eu me lembrei, Nabson, da história dos marajás, que saiu na imprensa da CELG, que a CELG tinha muitos marajás e que tinha que privatizar, porque se a gente não privatizasse a CELG, não ia acabar com esses marajás, porque o povo ganhava dinheiro demais, e aí privatizou a CELG. A energia não é a minha, mas eu tenho certeza de que todo mundo que está aqui na live, que está assistindo, que está acompanhando a gente, não só dobrou, né? Em poucos meses, a energia de Goiás dobrou. E a qualidade de serviço piorou. Porque foram, de uma vez só, mais de quase 1.000 funcionários mandados embora. Mas não é só qualquer funcionário, sabe? Pessoas que conheciam a CELG, que sabiam onde estava o fuzil, qualquer fuzil, em qualquer lugar de todas as cidades do estado de Goiás. Né? Pessoas que eram muito qualificadas e que colocavam aquela empresa, deixava aquela empresa de pé, porque não tinha financiamento, não tinha investimento há anos na CELG, mas tinha só retirada de dinheiro. E aí você privatiza com essa falácia de que o funcionário público era caro, né? Falácia, contrata muita mão terceirizada, aumenta o número de mortes entre os terceirizados, que a gente acompanhou isso, e com essa expectativa de que melhora o serviço, melhorou. A gente estava em frente, a gente está vivendo agora, aconteceu ontem, né? É ontem, está todo mundo lembrando da privatização da CELG. E aí a gente privatizou com esse argumento do servidor público. Você, Nácio, como advogado, que sempre está nas lutas, participou das lutas em defesa da CELG, participa efetivamente do
transporte público, né? E da Metrobus, que tem muito transporte, que tem muita ligação com o serviço público. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre essa falácia, realmente, do servidor público. Primeiro vou dar uma boa noite para o Helder. Boa sorte na campanha, meninas. Saudações, grande amigo Luiz Cláudio. Um beijo, Helder. Obrigada. Daisy. Vai lá, Naston. Nabson, o microfone está desligado. Alexandre, quais os impactos da contrarreforma Quais os impactos da contrarreforma da administração da PEC? Gente, eu preciso comprar um óculos. Assim, primeiro, meu boa noite a todos e a todas, né? Fico feliz pelo convite. Assim, o exemplo que a Cíntia deu aí em relação à Celg é só uma gota de água no oceano, na destruição dos serviços públicos. Assim, e penso eu que o ponto fundamental de tudo isso daí, dessa reforma, que mais uma vez vem para destruir o serviço público, né? Vem para precarizar o serviço público. Mas, assim, às vezes as pessoas falam, mas vocês estão discutindo aí serviço público quando nós estamos tratando de um mandato, de uma discussão de um mandato para vereador. Isso está absolutamente ligado, né? Muito bom. Eu, assim, declaro, né, já declarei publicamente o meu apoio a essa mandata coletiva, né, essa companheira Cíntia, né, tem meu voto, tem meu apoio, a gente lá no transporte coletivo, a gente tem trabalhado, porque sabe da luta da Cíntia, pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, né, e, assim, eu acho que o fundamental nessa reforma aí, que estão tentando passar, é essa farsa do que é a meritocracia, né? Eles dizem aí, não, isso é uma questão de a meritocracia, o serviço público vai melhorar, o servidor público, ele não está prestando um bom serviço, então nós estamos em busca daquela ideologia, né, que é o cerne de tudo isso daí, no meu ponto de vista, é o coração disso daí, que é a meritocracia, né? E o que é a meritocracia? A meritocracia é uma ideologia que prega aí o individualismo, que prega que supostamente as pessoas podem galgar melhores condições de vida sociais através do individualismo, né? Isso supostamente, né? Essa é a ideologia, né? Mas isso não passa de uma farsa, né? Esses dias eu estava até lendo um artigo aí do professor, ele professor Daniel Markovits, ele é professor da Escola de Direito de Raleigh, nos Estados Unidos, e ele falando sobre essa questão da meritocracia, né, que essa questão tem sido passada para a sociedade como se isso fosse a solução, né, fosse a solução de todos os problemas, você destruir o serviço público, e você passar isso para a iniciativa privada, teria o bojo dessa meritocracia, né? O mérito, as pessoas, lá na própria reforma, o Paulo Guedes disse que, não, isso aí, agora o que vai valer é a meritocracia, né? Como se isso fosse uma coisa bonita. Na verdade, a meritocracia é só isso que eu disse, é só uma ideologia, né, individualista que supostamente as pessoas conseguiriam tudo de acordo com o seu mérito, de acordo com seu esforço pessoal. Isso não é verdade. A gente sabe que essas estruturas, ele no livro dele, que ele ainda não vai ser lançado no Brasil, né, ele demonstra bem isso, que essa ideologia da meritocracia, que foi muito utilizada e está sendo utilizada, né? Vai ser utilizada nessa reforma terrível, que é essa, na verdade, aí, né, uma contra-reforma, né, uma contra-reforma dos servidores, né? E está sendo utilizada para dizer que isso vai ser um benefício para a sociedade, né?
e que as pessoas agora, pelo seu mérito, os servidores agora vão ser beneficiados pelo seu mérito, né? Na verdade, a gente sabe que isso não é verdade. Algumas pessoas, né, alguns poucos indivíduos, né, digamos assim, a desigualdade no mundo, ela é sistêmica, né? Ela não pode ser, ela é estruturada, mas tem alguns indivíduos que dão sorte, né? Não é nem por mérito ali. O indivíduo deu sorte, né? Ele é muito sortudo, é excepcionalmente inteligente, né? Mas no geral esse modelo que é preparado é para que as pessoas sejam excluídas. Se formada uma sociedade para que as pessoas, o conjunto geral, seja excluído. Tanto é que nós estamos vendo aí isso no serviço público, isso no cotidiano da vida das pessoas. Nós estamos vendo aí que os bilionários ficaram mais bilionários, né? Os milionários se tornaram milionários, e então uns poucos conseguem sobressair nesse sistema, nesse modelo econômico, né? Onde as corporações, onde os milionários, né? Eles estão aí aumentando a sua riqueza. Então, assim, eu acho que o cerne dessa questão é exatamente a gente conseguir passar para a sociedade que essa ideia de meritocracia é uma farsa, né? Que a meritocracia ela só beneficia realmente essa casta, essa pequena elite, tanto política quanto econômica, que domina hoje o país. Então, assim, acho que a gente vai a esquerda vai ter esse papel no geral, né? As forças progressistas vão ter esse papel no geral, né? Eu acho que esse mandato é também para isso, para que a gente consiga dialogar com as pessoas, consiga dialogar com a sociedade, para demonstrar que essa farsa que o Paulo Guedes passou aí, de que essa reforma é uma reforma da meritocracia, e que a meritocracia ela é boa. Na verdade, a meritocracia, como eu disse, é uma farsa que torna as pessoas mais pobres, os trabalhadores mais pobres e a elite mais rica. Então, assim, eu vou passar para frente aí, para a gente dar continuidade a esse debate, vou passar para você, Cíntia, mas as minhas palavras iniciais são essas, a gente tentar realmente conseguir dialogar e mostrar que isso que está sendo passado pelo Paulo Guedes, né, pelo bolsonarismo, pela imprensa no geral, né, a Globo, a Record, né, o SBT e a Bandeirantes, passam essa ideia bonita, ideologia de que agora as pessoas vão andar com as suas próprias pernas, porque tudo vai ser através da meritocracia, ou seja, só vai sobressair, você vai ter um excelente serviço, porque os servidores agora só vão ser promovidos através do seu mérito, sendo que essa meritocracia, como eu disse, é simplesmente uma farsa. É isso por enquanto. A gente viu na pandemia agora os servidores da saúde adoecendo, né? Será que o mérito deles era adoecer, né? Ficar doentes, em vez de se arriscando a vida no meio de uma pandemia? Porque foi isso, né? A gente viu os servidores da saúde abraçando essa causa. Nem os brasileiros, de modo geral, a gente, né, viu fazendo isso. Foi muito mais uma brincadeira de gripezinha. Essa história de gripezinha é uma lástima que pegou. As pessoas não querem usar máscara, não usam. E aí a gente vê os servidores da saúde arriscando a vida, né, para poder salvar outras pessoas. E arriscando a família, porque eles voltavam para casa, principalmente aqui em Goiás, que não teve um local que foi, né, estipulado. Olha, os servidores públicos da saúde saindo do hospital vão ter que ficar isolados. Em alguns países a gente viu isso, mas em Goiás não. No Brasil a gente não sentiu esse isolamento. Então, arriscando a vida dos seus filhos, da sua família, para cuidar de outras famílias. O mérito deles era a morte, porque a gente viu vários servidores públicos, né, infelizmente, sendo infectados e morrendo, né?
profissionais, tanto de médicos ao pessoal da enfermeiros, pessoal da limpeza, servidores públicos. O mérito deles em arriscar a vida era esse, né? E, então, assim, essa coisa da meritocracia, ela é muito grave, porque eu de vez em quando, assim, a gente faz alguma formação popular, do movimento popular. E um caso desses, eu conheci um jovem negro, gay, e ele contando que ele quer muito, está estudando muito, ele estuda em escola pública, da periferia, e ele estuda muito para ser médico, muito, muito. Ele estuda sozinho, é autodidático. Mas ele contando que um certo dia, ele indo para a escola muito cedo, e tinha muita gente na rua, que era uma sexta-feira, nesse caminho, que não chega a ser 2 quilômetros da casa dele à escola, ele foi parado 3 vezes pela mesma viatura de polícia. A meritocracia dele, de se esforçar, de estudar, é separado pela polícia, e sempre em locais onde tinha muita gente, para ver ele sendo, né, a polícia, né, fazer todo o procedimento que ela geralmente faz. E eles riam na hora que entrava dentro do carro. Ele chegou na escola chorando muito e falou que não ia estudar mais. Voltou e a mãe foi buscar, muito chateado. Um jovem que o projeto de vida dele era ser médico, mas a meritocracia do esforço dele era ser barrado na polícia, porque ele, além de ser negro, era gay. Pensa num padrão social. E é isso. Então, isso é realmente muito sério, Nácio, isso que você fala, né, pra gente. E aí, Michele, eu fico pensando, será que não cabe a nós, então, falar para as pessoas quem são os servidores públicos? Porque às vezes acham isso, né? Que é servidor público é Marajá, é aquele que ganha muito. Quem são os servidores públicos? Eu acho que vale para lembrar, para fazer essa discussão, vale lembrar, para quem tem filho, que os servidores públicos são os professores e as professoras, né? Os servidores públicos, acho que é isso. Acho que eu queria conversar um pouco isso com você, para a gente poder. Não, eu vou falar mais do que vocês, e a história é o contrário, né? Vocês trazerem mais informações, porque a mandata coletiva é uma construção em movimento, e a gente está anotando aqui qual é a vivência para a gente realmente fazer demandas que represente, né, a nossa luta. Então, eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Quem são os servidores públicos? E aí o Luiz Cláudio já se inscreveu depois de você, viu? Não, tá, não, ótimo. E assim, o Luiz Cláudio fez um gancho importantíssimo. Eu, como também sou radialista da comunicação popular, e essa semana nós estamos no fórum, na plenária nacional do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Então, é um desafio nosso, dos sindicatos, do campo progressista, comunicar isso para a sociedade. A falácia da meritocracia, quem são os servidores públicos, que existe uma nata e que essa nata não vai ser atingida pela reforma administrativa, porque a Globo, ora, ela debocha do Bolsonaro, principalmente ali do Zorra. Mas isso em uma pauta específica, sobretudo a pauta de costumes. Mas a pauta econômica, estão ali colados. Então, não nos enganemos. A gente precisa furar essa bolha para comunicar para a população que quem mais precisa é o povo que mais precisa dos serviços públicos, da saúde pública, da educação pública, da segurança pública, que o que está sendo propagado aí tem lado, tem interesses e não são os nossos. E também tem uma questão, Cíntia, que é muito importante pontuar, que essa deforma, o Alexandre, inclusive, foi super polido, ele falou contra-reforma. Para mim, o termo mais certeiro e assertivo talvez seja deforma. Mais uma forma. Nos lembrando, inclusive, lá desde a época do teto dos gastos, da PEC 95/2016, que ainda não mostrou a que veio. Não mostrou a que veio, ainda não foram apresentados quais foram os resultados fiscais positivos com a PEC do teto dos gastos. Eles só dizem assim, precisamos de reforma, mas não dizem os efeitos, os impactos, nem econômicos. Aliás, em falas do Paulo Guedes, em falas de pessoas como a própria Ana Carla Abrão, que passou aqui pelo Estado, né, que foi secretária da Fazenda, eles mesmos admitem que a reforma, nesse primeiro momento, vai ter pouquíssima economia. E qual um dos motivos? Linkando com a sua pergunta de quem são servidores públicos. Porque a reforma administrativa não ataca a nata, não ataca os penduricalhos, não ataca quem recebe acima do teto constitucional com os penduricalhos e jetons.
Eu vi uma pesquisa recente dessa semana mostrando os jetons pagos. Eles não entram na reforma administrativa. Sabe quem entra na reforma administrativa? A base do serviço público, que recebe 1, 2, 3, 4, no máximo 5 salários mínimos, que inclusive deveriam estar naquela proposta que Bolsonaro fez, aquela promessa de isenção do imposto de renda. Todas essas reformas não atacam o cerne, que é o orçamento público brasileiro, que é a auditoria da cidadã da dívida que a gente precisa atacar. A gente precisa fazer auditoria, porque essas ditas reformas não é para a economia, não é para os cofres públicos, não, é para pagar banqueiro, é para pagar elite. E aí, Cíntia, vamos lá sobre Keynes. Pelo amor de Deus, você, pequeno empreendedor, pequeno empresário, o micro e o pequeno que move esse país e que gera mais de 75% dos empregos no país. Nós estamos do mesmo lado, do lado daqui do trabalhador e do pequeno. Porque tudo isso que a gente está dizendo aqui ataca uma elite, uma nata, que está lá em 1% e que a gente não faz parte. Se a gente não entende isso, quem somos nós e quem nós estamos aqui do lado, porque a gente vai para a briga de uma disputa em família, um diálogo em família, a gente não tem brigado, exceto lá em 2018, nós já fizemos as pazes assim, graças a Deus estamos dialogando. Por quê? Os empresários da minha família, que são pequenos empresários, viram que nós estamos do mesmo lado. Eu até brinco com eles assim, Cíntia, vocês estão escondendo herança. Porque vocês estão com papo de gente que pertence a 1% da população. Não é quem ganha 5 ou no máximo 10 mil reais por mês, não. Não ataca o orçamento, não ataca quem realmente precisa. Não ataca, por exemplo, a próxima reforma, já vou antecipar, é a reforma tributária. Ela não ataca o que precisa ser atacado. Ela não regulamenta a taxação das grandes fortunas, que está lá na Constituição desde 88. Então, não ataca o que precisa ser atacado, vai só pelas beiradas. E a pergunta do Alexandre, tem pouco impacto, Alexandre. Tem pouco impacto nos cofres, mas tem grande impacto pro trabalhador, para quem precisa da educação pública. Porque agora, com a pandemia, a UFG mostrou a grandeza que é, da universidade pública que é, o Hospital das Clínicas, nossos guerreiros técnicos e administrativos do Hospital das Clínicas, são mais de 800 técnicos lá, os verdadeiros heróis e heroínas da nossa nação. E se fosse nos Estados Unidos, como é, onde a saúde não é pública? Morre nem na fila, porque você não pode nem ter nem o direito de entrar na fila, porque a saúde pública lá é privada, e é esse o modelo que Guedes, o Chicago Boy, ou pior do Chicago Boy, quer para a gente. Privatizar tudo, a previdência, o Estado, a saúde, a educação e tudo. Cíntia, antes de passar a bola para o Luiz Cláudio, que se inscreveu, a gente tem vários pontos da reforma e tem algumas várias falácias a serem atacadas. Aqui colocando um dos dados, né? Tá tudo lá, inclusive, no auditoriacidadã.org.br. Um dos textos lá, um dos vários estudos que a Fatorelli, inclusive, traz para a gente. Como podemos comprovar, o gasto com pessoal em cargos sociais ficou muito abaixo do teto definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, a LRF, enquanto o gasto com o serviço da dívida pública cresceu exponencialmente. Só em 2019, mais de 1 trilhão, ou seja, quase 40% do orçamento geral da União. Ou seja, a gente fica brigando por migalhas, com às vezes menos de 50% do que o Estado brasileiro arrecada. Isso é muito sério, vou passando a fala aqui para o companheiro Luiz Cláudio, e outros pontos da reforma, como eu disse, que não ataca sequer a nata, não ataca policial e não ataca também quem? Você acha que a reforma administrativa vai pegar os políticos brasileiros? Nunca. Não vai. Só, mais uma vez, a base aqui que pega da pirâmide. Luiz Cláudio, adorei essa descrição que você colocou, viu? No seu nome. Tá certo. Bote 100. 50 a 100. Antes de mais nada, só para registrar aqui, eu tenho muitos colegas policiais militares e policiais civis. O presidente Bolsonaro, ele vetou integralmente uma proposta de lei que indenizava os profissionais da saúde que morressem, as famílias dos profissionais de saúde que morressem de Covid. Aqui em Goiás, o governador Ronaldo Caiado fez uma promoção pós-morte, ou seja, para os policiais militares que morreram de Covid, tiveram uma indenização, se pós-morte, né, eles recebem uma promoção, o salário, consequentemente, muda. Eu quero deixar bem claro que a minha opinião que eu vou expressar agora, não sou contra o reconhecimento aos policiais militares do estado de Goiás.
sejam eles Trabalhadores como nós, né, são Luiz? trabalhadores como todos. Agora, uma pergunta que eu faço é como é que você dá para a polícia militar a questão dessa bonificação, se bem que ninguém quer receber uma bonificação dessa, né, porque você vai ter que ter morrido por isso, mas você não reconhece o profissional de saúde que está lá dentro do hospital atendendo a todos os casos de Covid. Como é que você vira para um profissional de saúde e fala, não, o policial militar tem direito, o servidor público, mas você não. Mas eu estou aqui cuidando. Não, você não tem direito. E depois que passar tudo isso, ainda vou podar os seus privilégios. É muito vergonhoso você ser taxado como um ser privilegiado. Primeira coisa é o seguinte, deixar bem claro que os servidores públicos prestaram um concurso que foi para que todas as pessoas prestassem. Todos tiveram a mesma possibilidade de prestar o concurso e passar ou não passar. Aqueles que passaram, o Estado deveria simplesmente olhar com carinho, porque foram estes, dentro de tantos outros, que se destacaram pelo conhecimento, destacaram pelo zelo, porque alguns tiveram, assim, empreenderam mesmo, gastaram dinheiro com uma formação específica para a área a qual eles passaram no concurso, e hoje não, hoje são tratados como verdadeiros vilões da administração pública. Hoje, Cíntia, a gente vê um déficit muito grande de vagas em CMEIs, em Goiânia. Você está lá na linha de frente ali com o pessoal, com os colegas lá do MTST, e aquelas crianças precisando de apoio do Estado, do município, e essas pessoas estão abandonadas. Estão abandonadas já com esse tanto de servidores. Agora, imagine se você diminui essa quantidade de servidores, nós deixaremos essas pessoas completamente à margem da sociedade. Nós, servidores públicos hoje do Executivo, eu falo pelo Executivo Estadual, somos os que temos os menores salários. Somos os que temos o menor salário. E somos os que somos os que são mais atacados. Como se quinquênio, fala que quinquênio, a cada 5 anos eles ficam 3 meses de folga. Não, é porque a gente não recebe hora extra. Os trabalhos domingo, feriado que a gente precisa fazer em algumas áreas não são remunerados. Então isso é uma forma de compensar. Mas vendeu para a sociedade que a gente fica 3 meses coçando, à toa em casa. À toa, isso. E não é bem, foi por pouco, e não é bem isso. Eu quero aproveitar a minha fala e pedir que aos colegas jornalistas que eles se empenhem de forma honesta na hora de fazer as matérias, na hora que estiverem fazendo as matérias, para que levem a verdade para as pessoas. Entendam vocês, senhores jornalistas, colegas jornalistas, se o Estado cada vez mais ficar menor, vai chegar ao ponto que essa água vai dar no seu pescoço também. Eu me recordo quando eu conversava com alguns colegas que estavam lá vendendo a ideia de que a reforma da Previdência seria a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Eu falava, vai apertar vocês. E não deu outra. Um exemplo que eu só não vou citar nomes, mas quem assistir vai saber de quem eu estou falando, alguns colegas jornalistas, negociar diretamente com o patrão vai ser bom demais. Ignorando o sindicato, ignorando as lutas coletivas. Não, negociar com o patrão é bom demais. Ganhava um ótimo salário, acima da média de todos os outros colegas. Só que quando o governo autorizou as empresas a reduzir o salário e a jornada de trabalho, foram as pessoas que passaram a ganhar menos que todos os outros colegas. Aí, inclusive, eu comentei, falei, será que agora doendo no bolso entende a gravidade da besteira que fez? Quando eu falo a besteira que fez, Cíntia, porque é o seguinte, eu me envergonho em assumir que eu conheço colegas, sou amigo de pessoas assim, que venderam uma ideia para a sociedade de que o serviço público é gasto. Só que esses mesmos colegas não têm coragem de dizer que um assessor parlamentar, o quanto que ele ganha, esse mesmo colega não se debruça para fazer uma matéria mostrando quanto que é o custo de um gabinete de um parlamentar,
numa última chamada que eu vi, que eu verifiquei assim, em cima de conteúdos, se juntar todo o gabinete de deputados federais da bancada de Goiás, nós conseguiríamos zerar o déficit de vagas em CMEIs em Goiânia. Você tem noção o que é isso? A quantidade que custa um parlamentar, e as pessoas não entendem isso. Quando a gente está eu encontro algum colega, eu preciso de serviço público, apesar de ter o IPASMO, vou no postinho, tomar vacina, e quando eu vejo alguém querendo atacar o servidor público, eu faço questão de eu mesmo atacar essa pessoa. Eu perco ali minha compostura, e assim, me entristece muito as chefias não tomarem em favor dos servidores. E para concluir minha fala, assim, eu torço muito, muito que mandatos coletivos como o seu, de outros tantos colegas do campo de esquerda, que lutam pelos servidores públicos, que lutam pelo trabalhador que acorda todos os dias cedo para ir ao trabalho, que possam lograr êxito. Porque nós precisamos recuperar. Não é um país de época de Lula, não é de PT, não. É um país onde todas as pessoas tinham o direito de serem felizes. Hoje as pessoas não têm mais esse prazer. As pessoas dormem e acordam sem saber ter uma expectativa positiva do dia seguinte, o que vão comer. Hoje eu recebi um release dizendo que o Brasil volta, e a imprensa toda está ignorando isso, o Brasil volta a configurar no mapa da fome. É muito triste. Cíntia, pessoas passando fome e o Estado democrático de direito atacando o serviço público. Além dessas pessoas não terem o que comer, não vão ter um amparo legal do Estado para saúde e segurança. É igual eu costumo dizer, lá na região norte, lá no São Judas, nós temos, gentilmente, somos visitados pelos guardas civis metropolitanos, mas como opressores. Então, assim, a gente precisa resgatar de alguma forma. Eu não sei o que você vai fazer, Cíntia. Se elege, pelo amor de Deus, se elege. Vamos lá, né? Tudo no estado aí. Mas é isso mesmo, assim. Eu quero fazer um pedido de desculpa pelas vezes que talvez eu também tenha contribuído por causa do meu trabalho, que eu sou servidor público na área de comunicação, e tenha contribuído para que alguma notícia não tenha chegado de forma verdadeira para as pessoas. Eu, quando chego em casa, assim, eu me sinto muito mal pelas coisas, às vezes, que eu vejo, principalmente anos atrás, assim, é muito ruim. Eu contribuí de alguma forma. Eu faço essa crítica, não é nem autocrítica, é crítica mesmo. E é muito ruim isso. Mas necessário. Se vira, Cíntia, pelo amor de Deus, se vire e se elege, menina. Vai no Renato. Nato? Cíntia, bom, então assim, é importante a gente esclarecer que governos do tipo Bolsonaro, do tipo até Trump também, eles estão se aproveitando dessas ideias populistas, né? São ideias absolutamente essas de reforma administrativa, diminuição do suposto Estado, né? Isso são ideias absolutamente ultrapassadas e populistas, mas se aproveitam desse momento, né? Porque isso gera uma guerra cultural, uma idiotização de parte da população. Parte da população, né? Nós estamos travando uma guerra cultural aí, né? Nesse momento. Parte da população é idiotizada, né? E faz parte desse momento, dessa idiotização, dessa guerra cultural, dizer que essa reforma administrativa, essa reforma contra os servidores, né? E é bom que esclareça aos servidores que vai ser no âmbito municipal, estadual e federal, né? Então, assim, às vezes o servidor lá, eu trabalho muito com vários trabalhadores aí da nossa companhia de urbanização de Goiânia, a Comurg. É uma empresa que também há um quantitativo expressivo de servidores,
são trabalhadores, na sua maioria, braçais, que fazem, assim, um trabalho excepcional, né, em Goiânia. A gente vê aí a limpeza urbana, né? De saúde, né? De saúde também, né? Exatamente. Fazem um trabalho excepcional esses trabalhadores aí. Mas nós temos uma guerra cultural. Essa gente que se apoderou do poder agora, que está com o poder agora, né, que eu acredito, né, acredito piamente que isso é provisório, viu? Provisório, que nós estamos vendo que essa idiotização tem uma limitação, né? Tanto é que, assim, a gente vê, até nos Estados Unidos, uma reação dos trabalhadores. Não, assim, sob o ponto de vista até eleitoral, a gente não se sabe ainda o que vai acontecer nas eleições dos Estados Unidos, mas sob o ponto de vista da própria sociedade se mover, né? Você vê, há movimentos sociais lá importantíssimos hoje nos Estados Unidos, né, na maior nação capitalista do mundo, né? A exemplo dos movimentos onde as vidas negras importam, né? Isso vai contra essa idiotização, e que o Trump e essa gente vazia de cultura, né, está tentando conseguir ganhar um processo eleitoral, né, através de fake news, né, é um governo, do meu ponto de vista, absolutamente legítimo, porque ganhou uma eleição de forma fraudulenta, que contou com a complacência, com a sordidez da própria Justiça Eleitoral, que deveria ter cassado aí o mandato do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, né, essas formas populistas, como a reforma administrativa, ele já tentou em outras, até dentro do mandato, essas formas populistas, ele tentou até dar um autogolpe. Nós tivemos lá uma tentativa frustrada dele, né, que ele tentou várias vezes ali encenar um autogolpe para verificar se tinha condições, ele tentou dar esse autogolpe, né. Então, assim, populistas do tipo Bolsonaro, né, vazios de conteúdo, vazios de programa para a sociedade, precisam idiotizar as pessoas, né, e apresentar esses programas populistas para uma parte da sociedade, digamos assim, para o seu público, porque como são programas e propostas absolutamente vazias de conteúdo, elas rapidamente, elas já não atendem àquela expectativa. Então, precisam criar novas formas de idiotização, novas formas de diálogo com esse público dele, né, com esse público que em momentos aí, em determinados momentos aí, abraça o fascismo, né, a gente vê isso, né, nesse tipo de gente que está no poder, mas que eu penso que logo, né, vai ser destituída do poder. Eu tenho confiança, eu sou esperançoso, né? Tanto é que em várias capitais aí, né, o bolsonarismo que pensou, né, que iria arrebentar aí, que iria ser uma força pujante aí na sociedade, uma força gigantesca, né, vai eleger alguns prefeitos, vai eleger alguns vereadores, mas está se esvaziando. Então, assim, essa reforma administrativa, né, que nós precisamos alertar a sociedade, nós precisamos dialogar com a sociedade, dizer para a sociedade que é realmente menos serviços públicos, né, que as pessoas pagam seus impostos, né, elas pagam seus impostos para ter acesso à saúde pública, à escola pública, né, ao transporte público, né. Então, assim, realmente é preciso alertar as pessoas, a gente saber dialogar com as pessoas. E eu acho que em outros, né, locais, esse modelo vazio aí de neoliberal, de ausência de propostas, ausência de Estado, né, vai também se esvaziar, nós vamos conseguir passar esse diálogo para as pessoas. Com todas as dificuldades que nós temos, nós enfrentamos aí
toda a mídia, enfrentamos todas as corporações financeiras, né? Nós enfrentamos aí o capital, né, que é detentor aí, dos meios de produção, né, cotidianamente. É uma gigantesca guerra cultural que nós enfrentamos diariamente. Mas, seja através da internet, né, seja através das associações, dos movimentos sociais, né, nós estamos conseguindo, acho, dialogar, né? E, então, é o momento de a gente alertar a população e deixar claro que essa reforma administrativa, de fato, não atende minimamente aos interesses da classe trabalhadora, mas atende única e exclusivamente aos interesses dos grandes capitais, né, das grandes corporações. É isso. É isso mesmo, viu? A gente já está chegando no final, acho que a gente tinha tanta coisa para falar, não falamos nada ainda. Um abraço também, Neto, Gerson Neto passando por aqui. Obrigada, Neto. Passou muita gente, né, hoje. Agradecer a todas as pessoas que participaram. Acho que essa questão de diminuir o Estado é muito importante para a gente poder discutir, porque essa relação, né, de quem são os servidores públicos. São os servidores que cuidam das nossas crianças, são os médicos, são os policiais, né, são os professores, são os servidores da Comurg, são os servidores do transporte. Quando a gente fala que a gente tem que diminuir o Estado, nós, trabalhadores, a gente está colocando uma faca nas costas, porque o Estado dá 1 trilhão para banqueiro. O Estado salva as empresas grandes, se coloca OS, né, e coloca recursos nessas OS, fala que não são lucrativas, mas os gerentes, os administradores das OS, têm salário de R$400 mil. Era quase o valor para a instituição. Esse valor que era destinado para a instituição passa a ser só de uma pessoa, que é o gerente, que é o organizador da OS, que é o idealizador da OS. Diminuir Estado é uma defesa mentirosa para a classe trabalhadora. Porque nós, trabalhadores que colocamos os nossos impostos no Estado, né, precisamos de quê? De serviços públicos de qualidade. E não de salvar banco. 1 trilhão para banco não resolve o problema da classe trabalhadora, não garante alimento. Então, eu acho que é muito importante a nossa live está acabando. O Luiz Cláudio tem 1 minuto, a Michelle 1 minuto, e o Nasson 1 minuto para se despedir. Eu vou fazer o contrário, viu, Michelle? Você finaliza. 1 minuto. Então, 58. Luiz Cláudio, menos de 1 minuto. Não, tá bom, vamos lá. Eu quero pedir para você, mulher, para você, pai de família, para você, servidor público, vote em mandato coletivo da Cíntia Dias. Ela vai estar apta a poder defender os nossos interesses. Pelo desenho que a gente está vendo que vai se tornar a Prefeitura de Goiás, a gente precisa de pessoas que defendam os nossos interesses. Dê oportunidade, conheça o projeto da Cíntia Dias, das demais colegas. É um projeto coletivo, não é um projeto egoísta, um projeto que excludente. É um projeto que vai trazer mais e mais pessoas. Então, você, mulher, mãe, você, trabalhadora, que está passando dificuldade e não tem ainda um nome, não escolheu ainda, eu indico Cíntia Dias na mandata coletiva para representar vocês na Câmara Municipal. Então, você, mulher, principalmente você, mulher, vote em quem vai representar vocês. O meu voto, eu, Luiz Cláudio, estou declarando voto aqui, isso ninguém faz, mas eu vou fazer. Meu voto vai ser em você, Cíntia, porque eu gosto muito de você e eu tenho certeza que irá representar cada um de nós, cada um dos votinhos lá, com muita firmeza na Câmara Municipal. Menina, mas dá um jeito, se vira e ganhe. Pelo amor de Deus. Tamo junto. Obrigada, Luiz Cláudio. Obrigada mesmo. Napson? Microfone. Eu também faço isso, Napson, não se preocupe. Tá. Eu sempre desligo o microfone. Bom, então, assim, acho que cabe a nós, né, apresentar caminhos. Né? Quais são os caminhos? É o caminho que a gente sempre defendeu, que a esquerda sempre defendeu. Democratizar ainda mais a educação pública, ampliar a educação pública, né?
Acho que esse é o caminho, né? É um dos programas da nossa companheira Cíntia, né? Das demais companheiras, né? Com grandes investimentos públicos na escola pública, né? Eu acho que foi uma vitória da sociedade, né? Nós conseguimos ampliar aí os recursos públicos, né, recentemente, para as escolas públicas, torná-lo constitucional, apesar que, né? Então, assim, nós precisamos criar isso a nível municipal também, ampliar esses recursos públicos a nível municipal. Então, assim, o caminho para que a gente consiga uma sociedade mais democrática, não resta dúvidas. A gente ampliar os recursos públicos, nós vamos ter escolas públicas mais inclusivas, né? E tenho certeza que as escolas particulares, essas escolas que são exclusivas e muito, além de exclusivas, me faltou um termo aqui, excludentes. São exclusivas e excludentes as escolas particulares, né? Agora eu me lembrei aqui. Então, assim, acho que o mandato da Cíntia lá na Câmara, eu tenho certeza que vai ser nesse sentido, da gente defender uma cidade com mais recursos públicos, tornar isso uma proposta da Constituição Municipal, né? Mais recursos públicos, aumentar na Constituição Municipal aí, de Goiânia, mais recursos públicos, aumentar esse percentual lá, democratizar ainda mais a escola, taxar, né, aí, esses grandes vazios urbanos aí da cidade, que a gente sabe que tem, né, que são meramente especulativos, né, e taxar, né, tem muitas fortunas aí, nesses vazios urbanos aqui, na nossa capital. Eu tenho certeza que o mandato da Cíntia é com esse intuito, de ampliar os recursos para a educação, para a saúde, né? Parece meio que pueril, né, a gente falar essas coisas, mas é o fato, é a defesa que a esquerda, né, sempre pautou, às vezes até errou de não tentar lutar mais, errou em não tentar fazer essa guerra cultural maior, né, quando estava no poder. Mas, então é isso, para concluir, é isso, o mandato da Cíntia, a gente vai estar, né, dia 15 vamos estar lá todo mundo, até dia 15 vamos, né, intensificar essa nossa batalha, para que a gente consiga voto, que é importantíssimo, um número expressivo de votos, né, para que a gente possa, inclusive, eleger essas companheiras, né, até o dia 15 nós temos ainda trabalho a fazer. Então... Obrigada, Napson. Vamos lá. Vamos juntos. E é nosso mandato, né? E fora Bolsonaro. E fora Bolsonaro. O mandato coletivo, agora que são elas, é uma mandata feminista, que tem a participação de homens e de mulheres trabalhadoras que vêm discutir a cidade. Essa é nosso mandato. Então, não é mandato da Cíntia, não, é nosso. Nós estamos todo mundo aqui misturadinho. Finaliza aí, Michele. Obrigada, viu, Napson, Luiz Cláudio. Finaliza aí, mulher. Então, Cíntia, 2 pontos para finalizar. O primeiro é a importância da população se ocupar da pauta da reforma administrativa, que a maior parte trata do servidor público, que é a cara do serviço público, né? Porque ele é intangível. Então, a prestação de serviço é feita pelo servidor público. Mas não só. A PEC 32, que é a reforma administrativa, altera, por exemplo, o artigo 84, que dá poder ao executivo maior liberdade para excluir órgãos tão importantes como o IBAMA, como o INCRA, como o ICMBio. Aí as pessoas acham que está quente, mas não sabem por quê. Aspas. Política pública, ou ausência dela, ou retrocesso. Nossas florestas queimando, Cerrado queimando, Pantanal queimando, isso tudo tem a ver com a pauta que hoje também, a reforma administrativa tem a ver com isso também. E ponto 2, saudação final, Cíntia, é o que o Luiz disse, também está aqui declarado voto 50-100, porque é um mandato coletivo de ação progressista, a Cíntia, a Cris, a Valéria,
a Beth, são pessoas do movimento. Como eu digo, são gente que faz, não é só discurso e fotinha na rede social. E é por isso que eu estou aqui com 50 100, Cíntia Dias, minha amiga, e as demais companheiras. Vamos ocupar a Câmara, porque a reforma administrativa, inclusive, é feita cascata. Vai também para Estado, municípios. Então, a gente tem que votar em vereadores e prefeitos que são contra deformas como essa. Cíntia e mandata coletiva 50-100, dia 15 de novembro. Tamo junto, Cíntia. Tamo junto. E, ó, tá prometido outra live para a gente finalizar o assunto, porque não deu tempo, né, meninos e meninas? Grande beijo para todos que passaram aqui. A gente se encontra na próxima quarta. Quinta-feira tem live da mandata coletiva sobre a cultura. A gente espera vocês lá na quinta-feira, às 20 horas da manhã. Vamos falar um pouco sobre cultura e ocupação do espaço público, Napson. Espero você também, viu? Um abraço para todos. Valéria, beijo. Todo mundo, um beijão. Valeu. Gratidão, gente.